Vestiário do Flamengo ferve após a eliminação e Felipe Luiz protege o Wallace Yan junto com o elenco após pênalti perdido. O cria da base, rubro-negro, acabou perdendo o pênalti que resultou na eliminação da equipe da Copa Betano do Brasil. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o mais querido está nas oitavas de final da Libertadores da América, além de estar na liderança do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos que o rival. Candidatos, né, ao título. Sim. E também fica pelo caminho, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você, um beijo, Mari, enfim, todo mundo que tá por aí, Breiler, Jailson, quem acompanha a gente de casa. Pois é, uma sensação até esquisita para o lado rubro-negro, porque desde 2020 o Flamengo não caía antes da final da Copa do Brasil. Foram 3 finais consecutivas, mas nesse ano parou bem cedo. Nas oitavas de final pegou um grande adversário, o Atlético Mineiro, deu aquele vacilo no Maracanã, porque o gol acabou saindo naquela troca de passes ali, muito da perigosa do Flamengo. Então, perdeu no Maracanã, fez 1-0, teve até chances de fazer mais gols, mas a boa notícia é que o time jogou bem. Talvez, provavelmente, muita gente analisando por aqui, o jogo inteiro, né? Então isso faz bem, só que por outro lado, ser eliminado é sempre muito ruim e isso dá aquela aumentada de pressão nos outros objetivos. Era a terceira prioridade? Era, mas fica todo mundo com aquela expectativa assim de passar, de avançar, quem sabe uma tríplice coroa, não vai acontecer mais, mas agora o Flamengo, muita gente lembra, em 2019 caiu também contra o Atlético Paranaense e depois conseguiu os 2 títulos, tem que focar nisso. Então o Flamengo vai buscar isso aí, nesse sentido, e até recuperar os jogadores, porque ontem, por exemplo, o Samuel Lino e o Saúl, que entraram no segundo tempo, não entraram bem, talvez um pouco por conta do gramado sintético, nada acostumados a isso, mas as questões físicas também estavam abaixo por conta da sequência, esse início deles. Eles não poderiam iniciar a partida e colocar uma pressão no Atlético Mineiro, por isso ficaram no banco de reservas, questão mais de intensidade. Então o Flamengo trabalha nesse sentido, todo o foco agora no Mirassol, tem que vencer, e quarta-feira já recebe o Internacional pela Libertadores, que aí também o papo fica muito sério. Lamenta, o Flamengo sai lamentando bastante aqui de Belo Horizonte, mas tentando esfriar a cabeça pelo que vem mais na sequência aí em 2025, porque os milhões foram principalmente para Brasileiro e Libertadores, e aí a torcida vai colocar aquela faixa lá, Brasileiro é obrigação. Bruno, Mari. O Jailson avisou ontem, Avisou ontem, o próximo poderia jogo. acontecer contra o Mirassol, não é? Depois já a Libertadores contra o Inter. Acontece que aí é obrigação pro Internacional, é obrigação pro Palmeiras, né? Um vai caindo aqui, outro ali, e a obrigação vai se tornando aí pra todo mundo, Mário. A gente vai pro intervalo e volta pra falar mais... Só tem uma Libertadores, é isso, esse ano? Só uma disputa. Então não vai ter um pra troféu. todo mundo. A gente volta com tudo isso e muito mais. Fica aí. Decisivo. A primeira coisa que você tem que ter é equilíbrio. Equilíbrio emocional. Estar focado porque é difícil, é uma decisão, Quem te garante que ele estava desequilibrado emocionalmente? As atitudes dele durante o jogo. E a cobrança dele confirmou isso. Ele é sempre assim, Eu ontem, Eugênio. quando vi ele caminhando para a bola, pensei comigo, vai perder. Olha... Pensei comigo, vai perder. Assim O senhor como... zicou? Não ziquei, não. Abel, a gente olha e vê. Assim como quando apareceu o Samuel Lino na batida anterior, ele apareceu assim. A imagem era ele coçando a cabeça. Não estava inteiro. O senhor perdeu o título de sensitivo. Sensitivo agora é isso, Abel. Eugênio Sensitivo. Tá entregue. Não é mais Johnny Sensitivo. Diga, tô brincando. Linguagem corporal, isso aí tem Linguagem corporal, estudos, não tem faz especialistas e tal, que mostram É igual isso. o próprio Yuri Alberto contra o Palmeiras no jogo de ida. Parecia nervoso pra caramba antes de Tava bater. nervoso. Beijou, rezou a bola umas 5 vezes ali e tal. E é o que eu falo, do outro lado tinha o goleiro que estava assim, vem que eu vou pegar. Isso deixa o batedor, que já não está muito seguro de si, muito confiante, ainda mais tenso. Os dois acabaram perdendo. A maneira como o Wallace bateu, escancarou que ele não tinha nenhum equilíbrio para bater. Você não bate pênalti dessa forma. E às vezes confiança demais também atrapalha, né? Mas não era confiança demais, não. Para mim acha? era perda de foco. Ele não estava com foco. Concentração, sabe? Precisão. Eu preciso bater, olhar o goleiro, saber onde... Ele pegou e se livrou da bola. Obviamente, eu acho maravilhoso a discordância, respeito totalmente a sua opinião, mas eu mantenho a minha. Claro. Eu teria colocado o rapaz para bater porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador. E vocês?
Vocês estão mais pro lado do Eugênio sensitivo ou do Abel Neto? Eu vou para um terceiro caminho, viu, Opa! Abel? Qual é o terceiro caminho? Eu concordo em relação à questão... Assim, acho que é muito do dia a dia do treino, quem está preparado, ainda mais certamente antes de um duelo como esse. O Flamengo certamente treinou cobranças, então acho que por mais que tenha tudo isso que está passando na vida do Wallace Young, um ano que mudou pra caramba, e ainda um jogador dessa personalidade, também acho que foi importante Felipe Luiz, ainda que de repente internamente tenha tido uma conversa, ó, vai com calma tal e tudo mais, mas publicamente encorajar o perfil dele e tudo mais, eu só não colocaria para fechar a série. Assim, eu acho que ele poderia bater tá nas cobranças, se dentro do treinamento se era o cara mais um dos 5 melhores, mas por que não? É que a quinta cobrança sempre tem um peso maior. Assim, acho que eu discordo também quando você prioriza a quinta cobrança em relação à primeira. Por exemplo, o Donk, se fosse a quinta cobrança e o Flamengo tivesse uma vantagem, sabe? Assim, mas isso você não vai saber antes. Apesar que dá para mudar agora, né? Você decide na hora. Agora dá para mudar, é verdade, tem razão. Antes tinha que falar os 5 antes. Se o Flamengo perder, se fizer, ganha. Se perder, ainda pode empatar, beleza. Mas como estava empatado, perdeu... É que vamos lá, gente. Vamos fazer uma lembrança aqui. Primeira tem cobrança. de tudo, que já aconteceu de tudo. Mas, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, final do Paulistão. Se eu não me engano, no Allianz Parque. Qual foi o último batedor do Corinthians que fez o gol? Era um jovem do Corinthians. Maicon, não era? Foi o Maicon. Quantos anos? Ali o Maicon não tinha nem 28, 27 anos. Teve uma que, se eu não me engano, Patrick de Paula. Em 2020. Tinha acabado de sair da base do Palmeiras, foi lá, fez pênalti. Você não ouviu o que eu falei, Abel? Não, eu ouvi. Eu não tô Você acha que ele tá... Não foi por causa da idade. Você acha que ele estava desequilibrado, é isso, emocionalmente? Do equilíbrio emocional. Sim. É que teve gente que associou a idade, não foi seu caso. Não. Eu entendi o que você falou. Você pensa o quê? Primeira questão que você levantou, eu acho importante. Provocou... Tem que estar preparado. Tem que aguentar, irmão. Tem que aguentar, não tem jeito. Se eu sou o Felipe Luiz, eu falo isso pra ele, ó. Faz parte. Você quer ter esse estilo? Tudo bem. Prepare-se, você vai ficar marcado. E não só quando perder, durante o jogo os caras vão provocar, pode dar uma... O jogador já entra em campo, esse cara é folgado, eu vou dar uma chegada nele. Ele tem que saber as consequências. Agora, é esse o seu estilo? Tudo bem. Exato. Mas assuma e prepara-se. É isso, futebol é isso. Isso não é nem entrando apenas na esfera do pênalti. Eu acho que assim, ele provoca... durante o jogo. Ele brincou ali, parecia o Lucas Vasquez, girando a bola antes de bater a cobrança e tal. Mas ele provocou e discutiu durante os 2 jogos contra o Galo. Né? Aí o Eugênio traz essa reflexão... 3 jogos, do brasileiro também. Do brasileiro também, é verdade. Que eu ainda não havia pensado nesse lado do prisma, assim, se subiu a cabeça ou não. Mas se você analisa que o Wallace Young já vinha tendo oportunidades antes mesmo do Mundial de Clubes, né? Ele já vinha jogando, boas atuações, etc. Mas não estava apresentando esse tipo de perfil. Aí ele é um iluminado no Mundial de Clubes. Faz gol contra o Chelsea, tem uma baita participação. E ele começa a ter esse perfil após o Mundial. Contra o São Paulo, se eu não me engano, ele faz um gol no finalzinho, tira a camisa e já tira uma onda com os torcedores do São Paulo. E aí começou, assim, a ter uma sucessão de fatores. Pode ser. Pode ser que sim, tenha subido um pouco na cabeça, e é natural também no moleque. Ô, Johnny, só quem o acompanha desde a base pode dizer se é uma mudança... Mudou muito. Ou se na base ele já era assim, de repente. Exato. Sei lá, um Flamengo e Vasco final do Sub-17. E ele já tirava onda, perfeito. Não sabemos. Mas ficou notório pra gente agora, ainda mais com mais oportunidades, melhores atuações, a gente fica com uma lupa maior em cima do atleta. Agora, sobre a cobrança, vamos lá. Você teria tirado ele? Não teria escolhido? Vamos falar quem estava em campo. Quem bateu a primeira cobrança? Arrascaeta. Segunda cobrança, foi o Saúl? Já não. Se eu não me engano... Foi o Jorginho. Não, olha isso. Arrascaeta, Jorginho e Saúl. O Flamengo já larga... Pá, vamos tentar resolver de cara. Quarta, você não espera. Óbvio que o cara bateu, você não espera que o cara vai errar. Samuel Lino. Acabou de chegar com moral também. Pra mim, o Wallace poderia ter batido a segunda, terceira, quarta, quinta, primeira. Não faz diferença, porque o Pedro já não tava, o Plata não tava. Quem que você ia colocar pra bater no lugar dele? Eu colocaria o Léo Ortiz. É o único nome que me vem à cabeça. O Léo Ortiz. Pra mim, o ponto. E aí eu não quero parecer engenheiro de obra pronta, porque os dois acabaram errando. E se invertesse só o Samuel Lino... Samuel Lino bater na quinta cobrança. Na quinta, esse é meu ponto. De repente, ele não ficar na última cobrança. É claro que a gente tá falando aqui, por exemplo, se ficasse empatado, você ia pras alternadas, possivelmente ele bateria em algum momento. Talvez fosse o sexto já, né? Talvez fosse o sexto, não sei.
Mas, eu repito, eu não teria aqui colocado para bater. É isso. Em algum momento, talvez ele tivesse que bater. Eu não colocaria para bater. E eu, aproveitando que eu estou na instituição cadeira do professor, para não deixar perguntas sem resposta, fica marcado. Para mim não pode ficar. Acho que seria uma injustiça até. Porque você está falando de um erro do Léo Pereira no primeiro jogo, se você vai individualizar a situação. Você está falando de um Everson, que a gente acabou de falar, que sobe cada vez mais na prateleira de ídolo. E quando ele espera a cobrança e tem tudo aquilo que ele faz, ele também condiciona o cara a errar. Foi assim contra o Bucaramanga. Quando ele vai, pega o primeiro pênalti, que é batido forte, ele vai, espera a cobrança e defende, o cara... Eu tenho que bater no alto para vencer esse goleiro. Muitas vezes, pode pensar. Assim, não estou tirando o erro. Ele isolou. Ele não ficará marcado se ele, dentro de campo, apagar essa imagem. Perfeito, Eugênio. Eu acho que é bem por aí. Mas, assim, está marcado hoje, aqui, dia 7, ele está marcado. O futuro vai dizer. Tem jeito. Mas, assim, ele pode apagar essa imagem com grandes jogos, com grandes gols. Tudo bem. Atuações brilhantes, vão esquecer. Se não apagar, mas espera aí. vai ficar marcado. Tem níveis de intensidade aí. Vamos falar então de um outro jogador que ficou marcado negativamente no Flamengo, Andrés Pereira. Não dá para comparar. Não. É uma final de Libertadores. O cara errou um pênalti na cobrança de pênaltis, que um monte de gente erra. Não é que ele fez, ele fez uma grande bobagem e acabou... Por exemplo, o Aníbal Moreno fica muito mais marcado. Fica, sem dúvida. Quando eu digo ficar marcado... Eu estava conversando com... Desculpa, o Donk. Com o Leon, nosso editor, mais cedo, ele estava perguntando quem foi que fez a maior bobagem ontem. O Ronaldo do Inter... O Aníbal Moreno, o Wallace Yan, tinha mais alguém que ele tinha falado ontem também. Talvez o Rafael. O Rafael. O Rafael. Quem foi que fez... Pressão psicológica. Para mim, disparado. Pressão psicológica gigantesca. Jogo de mata-mata, né? Mata-mata. O jogo exerce essa situação. Desculpa. Até pegando o gancho, que eu acho que é uma boa discussão. Para mim, disparado do Aníbal Moreno, porque aquilo é inaceitável. É uma agressão. O Rafael tenta tirar, o Wallace chutou. A do Aníbal Moreno é pior que a do Rafael. Disparado. O Rafael é uma bobagem, e a gente vai discutir se é um erro. Mas ele tá tentando evitar um gol ali. O próprio Ronaldo. O Aníbal Moreno não tava nem lance de... A bola tava parada. O do próprio Ronaldo é um erro técnico muito grande, mas o outro é uma decisão completamente infeliz, inaceitável, é uma agressão. Então, acho que esse é o principal ponto. Talvez eu fui na linha do ficou marcado, é como responsabilizá-lo pela eliminação. Ok, eu entendo que, de fato, fica marcado que as pessoas vão lembrar, lembra o pênalti que o Wallace Yan isolou. Eu só não acho justo que se responsabilize excessivamente, uma vez que você teve muito mérito do outro lado. E você teve o erro, por exemplo, individualmente falando, do Léo Pereira no jogo da ida, que determinou a derrota no Maracanã. Desculpa te cortar. Imagina. Eu analiso assim... vai talvez ficar mais marcado por conta das provocações. É claro. Entendeu? Se ele fosse um cara pianinho... O Samuel Lino, que é um recém-chegado, errou. Se ele fosse mais tranquilo... Se não tivesse esse assunto da... Como os caras falam em inglês, esse issue... Esse assunto dele ser provocador, etc., não ia se falar tanto. E tem também a forma como ele bateu. Ele não bateu um pênalti, bateu bem, o goleiro voou e pegou. Não, ele isolou a bola. Ele bateu mal. Ele deu um bico pro alto. Fãs de esportes na hashtag F360BR, a participação da galera no F360. Como o Renato Teixeira. Bom dia, melhores comentaristas esportivos do Brasil. Obrigado, Renato. Isso, Renato. A gente recebe corneta, mas também de vez em quando tem elogio, pô. Então. Né? Só pancada que a gente vai levar? Obrigado, Renato. A mística continua. Quando todos palpitam o resultado contra o Galo vence e vence. Aqui é Galo. Renato é torcedor do Galão da Massa. Cristiano também, hein? Nosso Galo não foi efetivo com bola rolando, errou muitos passes e finalizações. Exemplo, o próprio Hulk. O Hulk quase fez um meio de calcanhar. Filipe Luís aborda a situação de Wallace Yan no Flamengo e aborda temperamento explosivo da cria rubro-negra. Treinador do Mengão comentou sobre pênalti desperdiçado por Wallace e comentou sobre blindar o jovem atacante. O Flamengo igualou o placar agregado durante o tempo normal da partida decisiva contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, mas não conseguiu cravar a classificação para as quartas de final da Copa Betano do Brasil ao perder a disputa de pênaltis para os donos da casa. Cebolinha foi o autor de um belo gol no tempo normal, mas a eliminação acabou acontecendo após o Wallace Yan perder a cobrança do quinto pênalti. Antes dele, Samuel Lino também desperdiçou. Agora, o Fla centra suas energias na Copa Libertadores e no Brasileirão Betano. O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva após o jogo e justificou a escolha dos batedores. Eram os jogadores que batem melhor, que estavam disponíveis, estavam mais confiantes para bater. Eu mesmo já errei, estando muito confiante em disputa de pênaltis.
Pênaltis são pênaltis. A linha é muito fina entre vitória e derrota. A única coisa a dizer é que sinto orgulho dos jogadores que foram lá pegar a bola com coragem para bater. Entretanto, o treinador fez questão de abordar o caso específico de Wallace Yan, que não fez uma boa partida, bem como também tem chamado a atenção pelo temperamento explosivo. A jovem cria rubro-negra, nos recentes jogos com o Atlético, acabou se envolvendo em polêmicas com Hulk, Ilianco e Filipe Luís saiu em defesa de Wallace. Ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. Ele tem sido o foco das atenções, mas Lianco não é santo. Everson e Hulk também não. Eles provocam, entram nessas coisas de jogo. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder, e é assim mesmo. Desde que não tenha violência, tudo bem. Os dois times querem ganhar. O Atlético MG venceu. O Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro pela frente, completou. Filipe Luís abordou a importância de Wallace saber lidar com as críticas. Críticas fazem parte do crescimento do atleta profissional. Quanto melhor ele puder lidar com as críticas, ele, Matheus, Gonçalves, Cleiton, Lohan, João, Victor, Everton Araújo. Todos os jovens que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, maiores como jogadores eles vão ser. Todos os jogadores que estão no meu elenco foram criticados em algum momento da carreira. Faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível e não deixar-se abater, e voltar mais forte. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai voltar mais forte, finalizou.